Fala pessoal, aqui é o analista Marcos Salomão e vamos fazer análise direto ao ponto para o índice futuro para o dia 4 de outubro de 2018. Vamos dar uma olhada aqui, estamos aqui no nosso gráfico diário. Hoje a gente teve um dia atípico. Tivemos aí uma alta aí de 2,26%, só que a gente abriu o dia, né, com um gap de em torno de 2.000 pontos. Né? Então toda análise, né, mesmo que você tenha considerado pontos superiores, ela fica um pouco fica inadequada. Né? Fica inadequada porque a gente fica sem parâmetro, se vai subir ou não. A gente teve um gap de 2.000 pontos, e num primeiro momento, né, à primeira vista, a gente poderia até pensar que iria cair. Mas como a gente está num cenário bastante complicado de eleitoral, né, onde as notícias que estão regendo o que vai acontecer com a Bolsa, então fica difícil você ir pela análise técnica somente. Tá? Então hoje, né, além mais importante que a própria análise, são algumas dicas que eu vou procurar dar para vocês para o que fazer, né, num dia como o hoje, né? Tá? Então vamos dar aqui uma olhada aqui no 15 minutos. Deixa eu botar os estudos. Tá? Então, só para informar o que eu fiz, né? A gente tinha essa linha aqui, vou até botar em vermelho. Deixa eu botar em vermelho aqui. Aqui. Essa. E essa aqui que eu adicionei, tá? Deixa eu botar em vermelho também, só para a gente ter uma referência do que foi hoje, tá? Então foram essas duas linhas que eu adicionei. Na realidade, essa linha aqui de baixo, ela estava no 700, acho que estava no 750, se eu não me engano, tá? No 750. E essa aqui eu adicionei por conta do dia de hoje, tá? Então essas duas linhas aqui, onde a gente tem um range muito grande. Deixa eu ver mais ou menos dar conta aqui. Dá em torno de 2.500 pontos, né? Foi o que ele rodou por hoje, tá bom? Então, só para primeiro informar que eu botei no 82.900 e aqui no 85.500, tá? Esse 999 aí é problema do Profit mesmo, mas a intenção é a gente colocar aqui no 85.500 e aqui embaixo no 82.900. Por que é 82.900? Né? Por que eu ajustei? Para ele pegar alguns pontos interessantes que ocorreram, né, para gente, porque a gente, nessa questão de suporte e resistência, a gente sempre dá uma olhada na região, não é um ponto fixo, né? É lógico que a gente tenta sempre acertar qual é o ponto correto, mas é sempre uma região, tá? Então, hoje ele bateu aqui, então outros dias anteriores tem aqui também, esse outro ponto daqui também. É por isso que essa região como um todo é importante. Eu tinha colocado no 750 e com o dia de hoje eu dei uma aproximada, tá? Para 82.900, tá bom? Bem, é isso. Sobre o ajuste, a gente tem o nosso ajuste em 83.466. Antes de fazer a análise, algumas coisas interessantes para a gente ver. Primeiro, né, falar um pouquinho sobre corretora. É importantíssimo que você tenha mais de uma corretora. Nesses dias assim muito voláteis, uma volatilidade grande, um gap aí, notícia. Então pode ser que a corretora, né, dê algum problema. Então o que é interessante você ter? Você ter uma segunda corretora de um grupo diferente, tá? Que não tenha nada a ver, mas nada a ver mesmo com a outra corretora que você tem. E aí você vai alocar a sua margem nessas duas corretoras. Entendeu? Então a primeira dica é essa, importantíssima, porque problemas acontecem e é uma situação que o trader ele fica de mãos atadas, rezando para que a situação seja resolvida pela corretora. Então, uma forma de você travar seu preço é, por exemplo, se você está comprado numa corretora, e ela der pau, então para você travar o seu preço, você na outra corretora você vende.
E aí você grava a sua tela naquela outra corretora e aí você prova lá, mas pelo menos você está mais tranquilo porque o teu preço está travado. Tá? Então, independentemente do que está acontecendo no mercado, você está comprado numa corretora e vendido na outra, tá bom? Então, essa é a primeira dica. Uma outra dica, né, é que nesse primeiro momento aqui, operacionalmente falando, ele abre aqui, né? Só que como foi um gap muito grande, à primeira vista a gente tem a tendência de vender, né? A gente tem um gap aí de mais ou menos 2.000 pontos, entendeu? Só que estava muito forte, é notícia, então é uma coisa atípica. O que é interessante fazer nesse momento? Observar o mercado. Observar o mercado é a melhor prática que tem. Não fazer nada e apenas observar. Tanto é que no início do dia eu falei, ó, tenham prudência. Tenham prudência porque a gente não sabe o que vai acontecer. Tá? Observando o mercado, a gente vê aqui, se a gente for até olhar no 1 minuto, a gente dá uma olhada aqui nos candles gigantescos, de mais de 150 pontos. Nesse caso, o que é interessante fazer? Esperar rompimentos, porque você pode pegar uma fração daquele rompimento, por exemplo, 40 pontos, ele está dando 150. Você pode pegar 40, tentar pegar 80 pontos, porque hoje é um dia, né, você observando o mercado, dia que andou bastante. Então, a cada rompimento, ele dava bastante pontos. Então, apesar da gente ter perdido a nossa referência, né, do nosso estudo, todo o nosso planejamento, nesse caso aí, que a gente não tem referência, a melhor coisa é você analisar o mercado, esperar e ver como é que está sendo o comportamento. Ele está rápido? Ele está lento? Os candles, né? Isso é uma coisa que eu também dou sempre um valor. Como é que estão os candles do 1 minuto? Entendeu? Como é que estão? Aí eu faço essa medição aqui, pô, tem 100 pontos, 150 pontos, isso aqui 200 pontos. Então, significa que o mercado está andando. Então, a cada nível de preço, ele quando rompe, ele rompe mesmo. Então, dá para fazer uns scalps nessa situação, tá? Então, essa é a segunda dica, que a gente tem que ter um pouquinho de prudência e operar observando o mercado e ver as melhores oportunidades, tá bom? Deixa eu voltar aqui no 15 minutos para a gente ver. Tá? Então, já falei dos níveis, né? Então, a gente tem aqui bastante ponto e eu só coloquei como referência esses 3 pontos, que é essa resistência aqui de 85.500, mais ou menos aqui, e aqui embaixo, né, para balizar o 82.900. Então, a gente pode ver o nosso tradicional trade do ajuste, ele abrindo aqui ou aqui. Então, a gente vai fazer o nosso trade do ajuste que você já sabe. Se abrir em cima, a gente compra, batendo nele, e se abrir abaixo, a gente vai fazer a nossa venda, tá ok? Então, e o alvo é esse aqui de baixo. Então, a gente tem um alvo aqui no 82.900, tá? E aqui em cima, a gente vai fazer a nossa venda também de 25% a 50% da mão. Se o mercado abrir aqui, né, nessa região aqui, aí você dá uma analisada também, você vê como é que está o mercado, se ele está rápido, se ele está andando, e aí você procura operações de rompimento, tá? Operações aqui de... Deixa eu até pegar aqui no 1 minuto o que aconteceu hoje. A ideia é pegar acúmulos, quando ele acumula, né? Então, você vê que ele está acumulando aqui. Então, poderia ser uma referência esse ponto aqui. É lógico que com o gráfico, o mercado já aconteceu, é fácil até a gente fazer a análise. Mas a ideia é acumulou, rompeu, vai. Aí entra aí para fazer o rompimento nessas áreas, tá bom? Bem, se ele também abrindo um gap de baixa por aqui, então a gente já tem uma referência maior. Então a gente tem uma venda aqui em cima, tá? No 82.900 e aqui uma compra aqui embaixo, tá? No 81.500, tá bom? Bem,
basicamente são essas as dicas, tá? São esses os pontos, então continue tendo prudência para amanhã, tá? O mercado volátil, procurem observar o que está acontecendo no mercado, isso aí é importante, tá bom? E a questão da corretora, sempre tenha em mente você ter uma contingência. Contingência de internet, contingência aí de equipamento, pode ser um no-break, contingência de corretora, é importante para você ter um ambiente profissional, tá? Para você evitar problemas que existem, são desagradáveis, eu entendo, mas que às vezes a gente consegue evitar por você ter um plano B, tá bom? Então é isso, pessoal. Amanhã, boa sorte, tudo de bom. Se você gostou, curta o vídeo, assine o canal para dar aquela força para a gente, tá bom? Um abraço a todos e até amanhã.